Meu nome é Nicolas Aires e seja muito bem-vindo ao nosso estudo da Palavra de Deus. E hoje nós iremos ler o primeiro capítulo do livro de Provérbios. Ler e compreender esse primeiro capítulo que está repleto de códigos. Logo aqui começando a leitura, já começa dizendo o seguinte: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Nicolas, o que significa provérbios? A gente pode substituir por uma linguagem de hoje em dia que significa códigos, ou seja, provérbios, códigos barra ensinamentos. No segundo versículo diz o seguinte: eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. Ou seja, esses códigos, eles nos darão disciplina e conhecimento. E também, logo no terceiro versículo, diz o seguinte: a viver com disciplina e sensatez, que significa direção. Então, esse livro de Provérbios nos darão códigos que nos ensinarão a viver uma vida correta, uma vida com direcionamento e uma vida com disciplina. Esse livro é muito poderoso. Até hoje em dia, eu creio que ele é o livro mais lido da Bíblia. Porque tem muitas pessoas que não são cristãs e que leem o livro de Provérbios só por conta dos códigos do rei Salomão. Porque ele é um livro de códigos, ele é um livro de conduta. Provérbios é um dos principais livros que nos ensinam a ter conduta e a prosperar. Não só falando de dinheiro, mas também de crescimento na vida espiritual e na vida mental mesmo. Na nossa vida, na nossa mente, nós iremos ter códigos que vão nos ajudar em todas as áreas. Por isso esse livro de Provérbios é tão poderoso. Esse primeiro tópico do livro de Provérbios, ele nos ensina um pouco mais sobre o que é sabedoria. Como nós vamos adquirir a sabedoria? Logo aqui nos próximos versículos, diz o seguinte: para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios, o temor do Senhor é o princípio. Ou seja, para nós entendermos esses códigos, o nosso temor a Deus é o crucial. Nós devemos sempre ouvir e ler esses códigos para exaltar e para glorificar o nome do Senhor, não para ter riquezas, porque se você está pensando que essa leitura do livro de Provérbios ou você ouvir é só para ter riquezas, é melhor você não ler, senão você irá estar pecando contra o Senhor. Então, a principal coisa para nós adquirirmos códigos, conhecimentos, é colocar o Senhor em primeiro lugar e ter temor ao Senhor. Logo aqui no próximo tópico, que se chama Advertências da Sabedoria, já começa com um dos códigos mais brabos desse livro, que diz o seguinte: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensinamento da sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça, e serão um adorno para o seu pescoço. Esse enfeite aqui provavelmente está se referindo a uma coroa ou a algumas pedrinhas que vão ficar nas nossas cabeças na eternidade. E o adorno pode se considerar um colar ou também um enfeite de pedrinhas que ficarão em volta do nosso pescoço. Logo em seguida, no versículo 10, eu li o 8, que fala sobre a instrução do pai, o 8 e o 9, e agora o 10, que diz o seguinte: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém.
Tocaia significa escondidos, ou seja, fiquemos escondidos para matar alguém, ou seja, uma emboscada. Para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscadas contra quem de nada suspeita. O 12 diz o seguinte: vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando. Divertiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem. Então, do versículo 10 até o versículo 15, está falando alguns códigos sobre amizade. Quem que você tem como seu amigo? Quem você chama de amigo? Quem está próximo a você? Essas pessoas contribuem ou essas pessoas acabam com você? Quais são os hábitos dessas pessoas? São hábitos bons, hábitos que agradam a Deus ou são hábitos que desagradam a Deus? Com quem você anda? Afinal, com quem você anda diz quem você é. Quem você é? Como você está sendo? E agora, prosseguindo essa leitura, no versículo 16 diz o seguinte: pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede, se aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaias contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. Ou seja, essas pessoas que cometem coisas horríveis estão cavando uma cova para si mesmo. Não vá por esses caminhos. Não ande com pessoas que praticam o mal. Nem só porque é um colega de sala, não fique perto dessas pessoas. Você não tem necessidade de se aproximar dessas pessoas. Não chegue perto, não fique nem próximo. Quanto mais longe, melhor. A nossa vida é muito curta. Nós devemos sempre estar com pessoas que elevem o nosso nível e não que o diminuam. Agora, no terceiro tópico, diz o seguinte: convite à sabedoria. Ou seja, convite ela, chame ela. Fala assim, sabedoria, bora, tô aqui te esperando, o seu servo te espera. Ora ao Senhor pedindo sabedoria. Pai, me conceda sabedoria. Eu quero entender mais sobre os códigos da Bíblia. Eu quero aprender mais sobre a sua palavra. Eu quero conseguir prosperar aqui na terra. Eu quero conseguir entender o meu chamado. Me dê compreensão. Me dê sabedoria. E no versículo 20 diz o seguinte: a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas. Ela clama. Ou seja, a sabedoria, ela está clamando. Ela fala: cara do céu, eu preciso tanto de alguém que seja sábio. Eu preciso estar com essa pessoa. Eu preciso ficar perto dessa pessoa. Ela fica chamando. Eu preciso ficar perto de pessoas. Só basta você acessar e orar, pedir a Deus discernimento e para conseguir entender a palavra. E aqui está a fonte de todas as coisas. Aqui está a sabedoria milenar. No 22 diz o seguinte:
Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Ou seja, até quando você vai ficar conformado com o que você sabe? Até quando você vai ficar tranquilo, mesmo sabendo pouco? Você não fica inconformado? Você não fica inconformado de não conseguir compreender as Escrituras? Você não fica triste? Aqui está dizendo que até quando você vai conseguir ficar desse jeito? Ou seja, haja, muda, se torne uma pessoa diferente. Aproveite esse ano de 2025 para fazer coisas novas. Aqui no 23 diz o seguinte: se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Ou seja, se pegarem a minha compreensão, perdão, a repreensão, se pegarem a minha repreensão, ou seja, se me obedecerem, eu darei a vocês a sabedoria. Ou seja, só obedeça a Deus e Ele dará a sabedoria. A sabedoria, a sabedoria vem com algumas coisas, e eu já encerro essa leitura aqui no capítulo 29. Eu vou voltar nessa parte das coisas que a sabedoria englobam, porque é muito brabo. São 3 coisas. Eu só vou ler aqui rapidão, eu vou voltar e vou falar para vocês mais sobre aquele versículo que ele é gigante. Certo? No versículo 29. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias malignações, ou seja, das suas próprias falhas, das suas próprias atitudes que geraram resultados horríveis. E por que eu quis ler esse versículo antes de falar para vocês? Porque basicamente esse terceiro tópico ele está se referindo às coisas ruins que irão acontecer com as pessoas que não escolherem ter a sabedoria. Porque você pode escolher. Você pode escolher se você está assistindo um vídeo aqui que está te dando conhecimento, que está te dando compreensão. Você pode escolher se você assiste esse vídeo, se você lê essa Bíblia ou se você assiste vídeos que não vão te acrescentar em nada. Assiste vídeos de pornografia. Lê livros apenas de romance. Lê livros de tudo que não presta. Lê livros, acho que é fanfic o nome de alguns livros digitais que as pessoas leem. Aqueles livros são, a maioria, só coisas pornográficas. E a maioria das pessoas recusam a sabedoria, recusam ler livros que vão te ajudar a compreender mais sobre as coisas da palavra. Não só a Bíblia, mas tem vários outros livros de rabinos, tem livros de pastores, tem vários livros de grandes homens de Deus que vão te dar um bom direcionamento e compreensão. Mas o principal está aqui.